Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Papo sobre Tela, né? Lembrando que é importante que vocês curtam o canal, todas aquelas coisas que todo mundo já sabe, mas acaba esquecendo de fazer. É importante para o canal crescer e a gente poder continuar fazendo os nossos vídeos, né? A gente trazer mais artistas e até fazer outros programas, né? Então é importante a colaboração de todos, né? A gente está fazendo um programa aqui para promover a arte aqui no Brasil e promover os artistas, né? Que é super importante abrir espaço para os artistas apresentarem os seus trabalhos, assim mais pessoas vão conhecer o trabalho do artista convidado e também a gente gera uma discussão bacana aqui sobre questões da arte, sobre as técnicas e os conceitos de cada artista. Eu vou chamar aqui para vocês o Oscar D'Ambrosio, vou trocar aqui de tela, colocar ele. Aqui, Oscar. Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta aqui com essa ação, que como o Rogério bem colocou, né, justamente a ideia é sempre estar divulgando a arte brasileira contemporânea, trazendo, né, discussões, trazendo artistas e cada um deles falando um pouquinho, né, do processo criativo e como isso se manifesta, né, em várias técnicas. Nós já entrevistamos aqui tanto pessoas que lidam com cerâmica, com escultura, com pintura, com desenho. Eu acho que essa diversidade é que torna, né, tão rico esse universo das artes visuais. E hoje a gente vai ter o Lucas, né, o Lucas Pennac, que tem uma tradição, né, inclusive familiar, né, muito importante e tem um trabalho marcado muito por imagens bem fantásticas aí que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então é um prazer estar aqui com vocês e saudações saudáveis e artísticas para todos. Isso aí, bem-vindo, Lucas. Boa noite, muito prazer em estar aqui com vocês, podendo bater um papo. Oscar eu já conheço há bastante tempo, ele esteve na minha casa, olhou muitas coisas, olhou com muita atenção, com muito carinho, ele viu muito do que eu já vinha produzindo naquela época, ele escreveu sobre o meu trabalho, escreveu muito bem, eu fiquei muito feliz e naquele instante da minha carreira, eu estava só pintando o branco e preto. Por incrível que pareça, eu estava só numa fase branca e preta, e o Oscar notou bem isso e falou que o que será que o Lucas vai começar a colorir, da onde que ele vai partir, né? Mas foi muito boa aquela participação, o Rogério já esteve em casa também várias vezes, né? Nos bacana. Eventos que eu promovia, complicou um pouco que a minha mãe faleceu, né, infelizmente, e a casa está correndo o risco de sobrevivência, infelizmente, né? Porque aqui no caso, o Lucas tem uma casa muito bacana, parece um sítio dentro da cidade de São Paulo, né? Uma casa incrível e que ele promoveu alguns encontros de artistas lá que era um momento bem bacana. Você cresceu naquela casa? Ainda graças a Deus ainda está em pé, mas corre o risco de ser demolida, infelizmente, porque a casa em si já é uma obra de arte e meu pai adornou ela de uma forma totalmente espetacular, né? Fez vários afrescos, vários azulejos, cerâmicas, a casa toda tem detalhes e é um verdadeiro museu. Essa casa deveria ser um patrimônio, né, Lucas? Pelas obras de arte que estão dentro dela, né? Que estão coladas nela. É parte da história, né? A gente está falando tanto de modernismo, de modernidade, de valorizar a arte nacional, porque é um patrimônio, né, para todos nós que amamos a arte e amamos o trabalho, né, do seu pai, que você dá continuidade com sua linguagem, claro, mas é uma notícia muito triste. Corre esse risco, espero que isso não aconteça. É muito triste, espero que um milagre, né, possa acontecer, porque não sabemos os caminhos de Deus, né, na verdade. A casa, hoje, ela tem um custo muito alto e são vários herdeiros e a maior parte está querendo vender, mas não na tentativa de fazer um centro cultural, mas sim talvez para vender para um particular que provavelmente demoliria a casa, porque que também as pessoas, normalmente as pessoas que vão comprar um terreno nessas localidades, eles querem construir uma casa mais moderna, né? E aí eles botam para baixo tudo, né? Quem está falando da casa, para você contar um pouquinho do seu pai. O meu pai veio da Itália, né, com 24 anos. Ele se formou em Belas Artes na Academia Real de Lucca, onde ele aprendeu muitas coisas, mas ele desde menino, já desenhava. A mãe dele tinha um bar, ele desenhava lá.
e ele deixou várias obras na Itália mesmo antes de vir para o Brasil, já frescos também. Aí chegou no Brasil em 29, com a crise do café, ele sempre contava isso, que estavam queimando o café no Porto de Santos, e aí ele começou a batalha dele, né, aqui no Brasil, da arte mesmo. Ele conseguiu somente fazer um bom número de afrescos, até na época que ele começou a dar aula no Colégio Dante Alighieri, que é o colégio dos italianos aqui de São Paulo, e pelo fato dele dar as aulas, foi chamado para fazer um afresco, de repente, e a partir daí ele teve vários clientes, porque gostaram muito do afresco dele, então um ia falando para o outro. Então a italianada, né, que gosta muito de afresco, fazia os afrescos. O meu pai ia fazer na casa desses italianos. Então isso já na década 30, 40, mais ou menos, ele fez diversos afrescos pela cidade de São Paulo, alguns até já foram destruídos, outros já foram recuperados e colocados em outros lugares. Inclusive, falando do meu pai, novamente, uma das maiores obras do meu pai é a Igreja Nossa Senhora da Paz, que fica na Rua do Glicério. Lá a arquitetura é dele e também tem diversos afrescos que ele fez lá, muito impressionante. Tem um Cristo de 7 metros na cúpula, tem uma cena de céu e inferno na saída da igreja. Vale a pena conhecer lá, porque tem diversas obras. Enfim, a arquitetura também é dele. Era muito difícil a arte no Brasil, já é difícil agora, imagine naquela época. Ele falava assim que vender um quadro era mais difícil do que ganhar na loteria naquela época. Então ele ficou da década de 40 até 70, ele ficou praticamente trabalhando sem vender obras de arte. Ele só foi começar a vender depois que ele fez a retrospectiva no MASP, a convite do Bardi. Ele fez essa retrospectiva em 73, e aí deu um certo boom, começou um mercado de artes também com um leiloeiro famoso chamado Irineu Ângulo, e aí sim ele realmente começou a se destacar e conseguir vender obras. Depois, no final da carreira, ele tinha que pintar muito porque não parava de vir encomenda. Então, ele tinha que entregar, ele ficava até meio nervoso, né? Mas ainda bem, né? É isso aí, a vida é assim, né? Mas aí como que você começou na arte? Você você estava, né, com o pai artista, você já estava acompanhando? Que momento que você começou? Eu comecei no momento em que eu terminei a faculdade de Educação Física. Não me senti muito bem dando aulas para alunos adolescentes. Acabei parando e, nesse momento, não tinha ninguém cuidando das obras do meu pai no sentido comercial, né? E aí eu fui convidado para fazer essa parte, cuidar das obras dele, falar com os galeristas, enfim, organizar as exposições. Além disso, eu trabalhava num escritório também, que não tem nada a ver com isso. Me sobrava um tempo, na verdade. Então, eu ficava lá com meu pai conversando, e ele falou, por que você não começa a pintar? Pega aí uma tela, faz aí uma natureza morta, vamos ver o que acontece. Foi assim que eu comecei, porque nessa época tinha muitos marchands em volta do meu pai, eles começaram a ver a minha produção e achavam que eu tinha talento. Meu pai também sempre achou que eu tinha muito talento e me incentivou muito. Foi meio automático, eu comecei a vender muito quadro, fui convidado pela Sociarte para participar de uma exposição coletiva. Eu vendi 10 quadros lá, fiquei mais animado ainda e comecei a pintar efetivamente. Aí foram surgindo as exposições, eu vendia muitos quadros naquela época, gostava muito de pintar as paisagens. Pintei muitas paisagens, não só brasileiras, como europeias também. Eu me inspirava em lugares existentes, às vezes fazia do próprio local existente e muitas vezes já criava também as minhas paisagens, né? Eu gostava muito do nosso litoral norte aqui, eu acampei muito, sempre me identifiquei com os pescadores, né? Pescadores artesanais. Então, na verdade, eu também estudei arquitetura 2 anos e meio, então eu gostava dessa coisa do colonial, do Rio de Janeiro antigo,
eu me inspirei muito em obras de acadêmicos sobre o Rio Antigo e levava para a minha linguagem. De 85 até 93, eu pintei paisagem. Pintei muitas paisagens. Eu acho que eu pintei mais de 2.000 paisagens. E aí surgiu a minha vertente de mudança. Esse traço característico que tem no seu trabalho hoje, foi a partir de que momento que esse estilo de pintura você adotou esses temas e né, sempre ligados? Foi no momento em que eu senti a limitação que a paisagem trazia para mim. Eu tinha, não era obrigatório, né? Tem artistas que não seguem, né? Mas eu seguia as cores das paisagens da natureza. Então, o mar azul, azul esverdeado, as montanhas verdes e tal, o céu azul. Aí eu pensei, puxa, eu quero trabalhar a cor, vamos dizer assim, fazer que nem o Volpe. Eu quero lidar com a cor livremente, eu não quero ficar preso à paisagem 100%. E foi aí que eu pensei, os peixes têm um grande significado para mim, né? Eu sempre fui aficionado por peixes, tanto é que esse lado dos pescadores, e eu também sou um pescador, então eu pensei assim, eu vou usar em vez de usar a bandeirinha que o Volpe fazia, né, eu vou usar o peixe e o pássaro. O pássaro, a minha mãe sempre teve muitos pássaros em casa, cano e outros tipos de pássaro. E eu pensei assim, então eu vou fazer peixes e pássaros. E aí eu comecei com essa nova série, concomitantemente com as paisagens, porque o mercado estava acostumado a me ver como paisagista. E os marchands não aceitavam muito essa minha nova fase, vamos dizer assim, de pássaros e peixes. Só que eu continuei com os pássaros e peixes até que um marchand chegou um dia em casa e eu entrando no ateliê com ele ficou surpreso com as obras de pássaros e peixes e falou, vamos fazer uma exposição misturando, colocando as paisagens e também colocando os pássaros e peixes para ver o que vai dar. E foi muito sucesso, né? No caso era o Jacques Sardis, né, que é um belga que tem uma galeria muito assim, de ter muito sucesso com os pintores naif. Ele até me falou que eu não era um naif, mas que a minha obra se adaptava muito aos clientes dele. Então, eu continuei sempre pintando os pássaros e peixes, né? E hoje até coloco dentro das minhas composições de pássaros e peixes, eu coloco paisagens também, mas sempre essas paisagens mais simples, né? Que eu sou ligado mais a essa coisa mais simplória mesmo, né? Essa questão da cor, né, quando ela entra, né, o Rogério está mostrando as imagens agora, né, para quem conhece menos o teu trabalho, essa questão da cor, como que ela foi entrando no trabalho para você chegar, né, nessas tonalidades que você trabalha hoje? Como é que foi esse processo? Processo de reinventar, né? Na verdade é isso. Até tem uma proprietária de galeria que ela é muito estudiosa também, ela é professora também de arte. Ela, assim, fazendo o que ela escreveu sobre o meu trabalho, que eu sou tipo um cientista que fica sempre reinventando as coisas. Quer dizer, o meu trabalho ele é muito característico nisso, nos pássaros e peixes, né? Só que aconteceu uma evolução. No início, eu tinha menos elementos, tinha menos cores, portanto, né? Porque eu tinha menos elementos. E o meu trabalho ele foi se enriquecendo, né? Essas composições que eu faço, elas vão aumentando o número, a gama de elementos e os detalhes, procurando criar mais possibilidades de cores, né? Por exemplo, o pássaro que eu pintava, esse pássaro que está aparecendo aí na tela, esse pássaro que eu pintava, eu desenhava ele muito simples, ele está ganhando agora vários elementos dentro de si mesmo, né? Outros barcos estão no bico, os peixes estão se beijando em cima da traineira,
a bola que está na ponta, as igrejinhas, né? Aumentei muito o número de igrejas no meu trabalho, né? Mas, na verdade, o que foi acontecendo com o trabalho é também uma coisa ligada ao que eu chamo de simbologia. Eu não trabalho mais só com pássaro e peixe, né? Eu trabalho com uma simbologia. O peixe, para mim, ele é o alimento, ele é o símbolo do cristianismo, né? O lado feminino, que eu coloco às vezes esse olhar, né, no pássaro, nos peixes, que tem esse olho feminino, né, pintado, tal, e as flores, elas são ao lado feminino para mim, né? As igrejas eu retrato muito como a espiritualidade, e assim vai, é uma tentativa de evolução também espiritual, né? Porque entra muito a religiosidade aí nesse aspecto, né? Eu procuro, porque a pintura, para mim, é um momento de reflexão muito intenso. Tanto é que antes era uma coisa bem mais sutil a pintura, não tinha tanto essa... existe uma carga grande de religiosidade, de tentativa de melhora espiritual, de tentativa de chegar mais perto do público. Eu notei que esses trabalhos meus atuais, que coincidiram também com a pandemia, eles estão, parece que o público, embora seja mais, às vezes, difícil de visualizar tudo isso, né, porque tem muita coisa, o público parece que está se interessando bastante por esses trabalhos mais recentes, com muita cor, muito detalhe. Então, eu estou muito feliz, assim, com essa realização. Era mais fácil pintar antigamente. Esse nível de detalhamento também traz todo um facinho de composição também, né, Lucas? Você vai compondo esses diversos elementos, né, como aquele que tem uma série de igrejas ao fundo, né, pequenas igrejas. Tem todo um exercício de composição, nesse trabalho que eu acho que é muito... vai te trazendo novos elementos também, né? Porque os pássaros aparecem grandes, pequenos, dentro do pássaro você tem a igreja, né? Você tem a paisagem dentro do pássaro. Eu acho que esse é um exercício visual, assim, fantástico, né? Acho que vai te enriquecendo muito. Tem dois aspectos aí. Eu acho, a minha cabeça, facetada aí no caso, a minha cabeça, ela, como eu estou psicologicamente, assim, eu, Lucas, de agora, talvez esteja diferente e talvez esses componentes que você está já falando esteja ligado a um surrealismo, né? Não é um surrealismo tipo Dalí, é uma coisa mais genial, vamos dizer assim, uma coisa mais complexa ainda, né? Mas é um surrealismo mais simplório, né? E também a pesquisa. O que eu comecei a fazer mais? Eu comecei a pesquisar os diversos tipos de igreja que nós temos, né? Em vez de ter dois ou três tipos de igreja, eu tenho colocado mais igrejas, mais tipos de igreja. Então isso vai enriquecendo o trabalho, né? Os traços, por exemplo, que tem dentro dos elementos, eu procuro diversificar também. Nesse, por exemplo, todos os pássaros por dentro, na parte interna deles, eles são diferentes, os traços, né? Isso veio muito para mim através do estudo das obras do Aldemir Martins também, né? Que eu tenho uma admiração muito grande pelo bico de pena do Aldemir Martins, que eu até faço alguns quadros que são praticamente bico de pena, né? E eu acho muito legal as variantes que ele fazia, né? Dentro daqueles traços do bico de pena. Então, na verdade, meu trabalho, ele está um pouco... Primeiro, eu tinha muita influência do Pennac, né? Do pai, que ele me ensinou a dar luz nas montanhas. O meu tema era a paisagem, então tinha bastante coisa ligada, né, ao meu pai. Depois veio essa ideia do Volpe, né, que seria de talvez trabalhar só a cor com algum elemento, mas é totalmente diferente, não tem nada a ver com o Volpe, né, mas é só a ideia. E agora eu vejo até que tem o Guignard no meu trabalho, nessa coisa, porque o Guignard era muito especializado em igrejas, né, era um artista que fazia muitas igrejas. Eu estou achando bacana isso porque o meu trabalho está mais rico e eu tô gostando porque
o público está interagindo mais comigo, eu acho, agora. Então, eu estou feliz com isso. Está valendo a pena o esforço, entendeu? Porque pintar um quadro desses não é muito bolinho. Pintar um quadro, às vezes, me demora 20 dias, trabalhando o dia inteiro. Eu trabalho muito, graças a Deus, eu me dedico à pintura mesmo, né? Eu já tive épocas de querer ser marchand, né? Fiz até esses eventos na casa lá, que eu queria divulgar os artistas, inclusive artistas novos, queria ver se eu conseguia alguma coisa, mas eu vi que a minha vertente é realmente pintura. Não pintura especificamente, é artes plásticas, porque eu trabalho com outras técnicas também. Você faz alguns objetos também de cerâmica, né? Eu fiz bastante mosaico, fiz 2 murais bem grandes de mosaico, um está na Ilhabela, tem 18 metros, o outro está em Goiás, tem 5,40 metros na horizontal, e tenho muitos trabalhos feitos em mosaico artístico, né, que eu faço tipo obras para pendurar e também mesas, né? E as cerâmicas eu fiz bastante também, mas hoje eu tô ligado nessa coisa da pintura a óleo, né? Eu estou trabalhando exclusivamente com óleo. Eu tive no artista do Everson Fonseca, não sei se vocês conhecem, com ele fui diversas vezes lá. Ele me ensinou a técnica dele, que ele tem um trabalho muito técnico, né, com pintura a óleo. Eu fui lá ter umas aulas com ele e adaptar isso ao meu trabalho. E eu consegui, antes eu já vinha tendo um bom resultado, eu acho, com outras tintas à base de água. O óleo me deu um up, eu acho, assim, na questão da luz. Eu acho muito importante a luz no trabalho. É claro que isso tem que já estar dentro do artista também, né? Mas eu acho que quando você consegue uma luz no trabalho, ela ganha em vivacidade, em volume, em alegria também, né? Porque a luz é uma coisa... tem momentos que você não vai pintar com luz porque você não está com a alma daquele jeito. Porque foi depois... A pandemia surgiu, aí eu comecei a colocar mais detalhes nos trabalhos também. Não sei se tem a ver com a pandemia, ou se é uma própria evolução do meu trabalho. Esse aí é o mosaico que eu fiz na Ilhabela. Você teve essa experiência, né, com tridimensional? Eu queria te ouvir um pouquinho também sobre isso, Lucas, né? Como você se sentiu ao trabalhar o tridimensional, né? Então, na verdade, o que acontece? O tridimensional, eu só trabalhei mais a parte de utensílios, sabe? Eu não fui... A única coisa que eu fiz foi uma esculturinha do peixe geométrico. O peixe geométrico é um peixe que ele está nos meus trabalhos, não sei se a gente vai conseguir ver agora. Eu vou procurar ele. Ele é um peixe, ele tá aqui também, ele está nesse, só que eu tenho um peixe geométrico que eu criei ele há uns mais de 10 anos atrás, que eu achei que tinha que ser a minha marca. Então eu fiz uma esculturinha que é um peixe geométrico, que ele fica num pedestal e ele fica em cima do pedestal, fica o peixe geométrico lá. Mas eu não me aventurei muito no tridimensional, só fiz essa parte de utilitários mesmo. Na verdade é isso. E a questão do mosaico também acho que vale a pena, né? Você contar um pouco, né? Porque esse mosaico artístico, como você mencionou, também é uma técnica, né? Que eu acho que é extremamente interessante, né? E tem até uma paciência, né? Acho que assim, eu vi você, né, fazendo um pouco. E eu fiquei... É muito fascinante, né, esse jogo, né? Essa é a minha esculturinha do peixe geométrico. Aqui, ele tem dentro dele, ele tem umas divisões que são todas geométricas. A minha ideia era colocar em todos os quadros, ou nas peças que eu fizesse, colocar esse peixe geométrico, assim, tipo como uma marca do Lucas Pennac. Eu registrei isso como marca, só que eu não levei adiante essa ideia de peixe geométrico. Eu levo adiante nos quadros, constantemente fazendo isso. Talvez nos quadros dê para ver melhor ele com essas divisões internas, todas geométricas.
cerâmicas, né? O mosaico, vamos dizer, Oscar, é o seguinte, a paciência, essa paciência que eu tenho atualmente, essa paciência nos quadros atuais, eu vou dizer que ela tem que ser, ela é maior do que a do mosaico. Não, aqui a Laura foi buscar o peixinho geométrico aqui, mas... ele tá aí. Legal. Joia. Ele tem as divisórias, e nos quadros ele tem essas divisórias, geralmente é pintado de preto e branco. Então, o mosaico, eu gosto muito do resultado do mosaico. Na verdade, o mosaico eu só fiz com azulejos. Eu não cheguei a fazer com aquele vidrotil. Vidrotil, esse é um mosaico que eu fiz com reaproveitamento de madeira. Esse era uma madeira que eu tinha comprado para fazer xilogravura. Sobrou umas ideias de fazer uns cortes nela e colocar o mosaico dando esse efeito visual, né? Eu gosto muito dessa peça, por exemplo. Acho que ela é uma peça bacana que a pessoa pode colocar em cima da mesa, ela pode colocar num jantar, assim, tipo de Réveillon, essas mesas grandes do Natal, pode colocar como dividindo. Fiz algumas peças assim, né? Assim, o que a gente nota tem certas coisas, comercialmente, elas não são fáceis, elas são mais difíceis ainda do que as telas, né? Por exemplo, a cerâmica, essa é uma cerâmica que eu fiz, Você acha que o que mais vende é tela mesmo? No seu caso, Lucas? Porque você faz bastante desenho também, né? Você faz em papel também. Faço, eu tenho muitos desenhos no papel, adoro trabalhar no papel. Eu acho que o papel ele dá outros recursos, né? Eu acho tudo válido em termos de arte, você diversificar técnicas. Mas o que vende mais é tela ainda, tela em óleo. O que está vendendo mais é tela em óleo. Inclusive, se você usar outros materiais, existe um certo preconceito. Você acha que ainda sabe? Assim, por exemplo, o leiloeiro. O leiloeiro faz o quê? Se você falar que é técnica mista, embora seja uma técnica mista que tem um padrão muito bom, porque, por exemplo, pode ter acrílica, óleo e nanquim. Se você põe técnica mista, o cara fala não serve, porque o público não vai comprar, eles querem pintura a óleo. É complicado para o artista, mas na verdade, o que eu faço? Eu continuo fazendo o meu trabalho, eu não me preocupo tanto com essa parte de venda. Eu gosto de vender, me dá muito prazer, porque você vê que além da pessoa estar gostando do seu trabalho, ela está fazendo uma aquisição, né? Ela está dispondo de uma verba para comprar um quadro seu. Então, é uma coisa a mais, né? Esse aqui é um trabalho a nanquim, por exemplo. Isso foi feito há um ano atrás, eu fiz esse trabalho. Então, eu continuo, quando eu viajo, e eu tenho viajado bastante, graças a Deus, eu procuro viajar cada 15 dias, tirar uns 3 dias para poder me restabelecer, inclusive, eu levo sempre o material que eu possa trabalhar lá também, papel, com nanquim ou aquarela, e eu acabo trabalhando também em outros materiais. Eu gosto muito, acho que os resultados são diferentes, né? Você consegue outros resultados, que nem o mosaico, ele te dá uma possibilidade, ele é bem resistente a intempéries. O que eu pesquisei de tintas, eu nunca encontrei uma tinta que eles me falassem que aguentasse intempéries. Então, o mosaico, nesse caso, ele é mais positivo, ele é mais complexo, ele é mais demorado, né? Na execução. É que agora esses meus quadros atuais não dá mais para comparar com o mosaico, já não sei dizer o que demora mais. No aspecto normal, o mosaico é mais demorado, mas o mosaico, eu vejo dificuldades em comercializar mosaico, vejo muita dificuldade. A cerâmica também. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o seu processo de criação, né? Porque você falou do seu conceito, de onde veio a ideia das igrejas, peixes e tudo mais. Mas na hora que você vai fazer, surge uma ideia na sua cabeça e você meio que imagina e desenha,
ou você começa desenhando? Qual o ponto de partida, o gatilho criativo que você usa para criar uma obra nova? Às vezes tem um pensamento já pré-obra, né? Existe aquela ideia, não, vou fazer um pássaro, né? Eu já vou lá e já vou desenhar o pássaro em função do tamanho do suporte. Ele vai me dar algumas diretrizes, né? Vamos dizer, o bico mais comprido, ele mais gordinho, sei lá. O peixe também, vamos dizer, quando eu vou fazer um indivíduo único, né? Quando eu vou fazer a composição, muitas vezes eu saio dos traços mesmo. Eu vou fazendo traços e esses traços depois eles vão virar bicos, cabeças, eles vão se cruzar, os animais vão cruzar um dentro do outro. Mas você vai resolvendo direto na tela, você já desenha na tela. Você não tem um rascunho antes? Esse ano até fiz um outro desenho antes. Eu achei que eu precisava fazer o desenho antes. Por exemplo, teve um quadro agora, 3 quadros atrás aí, que eu falei, vou partir exclusivamente das velas. Então eu peguei as ideias das velas, eu cruzei as velas, né, e elas ficaram num ponto central. Tanto é que o quadro chama Velas Metálicas Mistas, né? Esse aqui eu já parti, eu parti dos traços, né? Que depois, por exemplo, aí depois que eu já tinha feito os traços básicos, que são essas linhas mais longas, né? Que elas varam o quadro de um lado para o outro, aí eu já coloquei, aí eu vou inserindo elementos, tipo pássaro. Conforme o tamanho do quadro, eu vou tendo mais possibilidades de inserir mais elementos. Vamos supor, no pássaro grande. Ali eu já trabalhei, eu fiz todo um trabalho de composição dentro do corpo do pássaro, um trabalho de composição de peixes e pássaros, que não dá nem para ver direito daqui. Mas se você abrir... A obra é grande? Essa obra é 80 por 80. Chama Peixe em Meditação. Sou eu mesmo, acho. O Peixe em Meditação. Os trabalhos têm títulos assim? Todos têm? Tem títulos, e tem títulos, às vezes, são muito interessantes e às vezes nem tanto, né? Esse aqui eu acho que eu fui feliz no título. Tem uns títulos que pegam e as pessoas até começam a falar, você fez... Teve um quadro aí que eu fiz chamado Tuscalusca. Eu resolvi dar esse nome, é por causa que tinha um tucano lá mais aparente, dentro do quadro tinha esse tucano, eu remeti o nome, e é um nome que pega, né, assim, Tucalusca, né, tem uma rima, né, então agora tem outros que não... porque é difícil, você falou que fez mais de 2.000 obras, acho que o mais difícil é criar 2.000 títulos, acho que é bem complicado. Mas a minha mulher me ajuda, ela às vezes dá umas opiniões, ela fala, por que você não faz um quadro aí com... Você divide o quadro em 4 e faz 4 vasos de flores. Aí eu fui lá e fiz, entendeu? Tem essa questão da intuição do teu trabalho, né? Que você sente que, por exemplo, o jeito que você fazia os trabalhos no passado, né, quando você era mais jovem, e hoje, a intuição tem o mesmo papel, ou você sente que teve uma transformação? Eu tinha uma sensação, mais para o início da carreira, vamos dizer, não me sentia como eu trabalhando sozinho, sabe? Eu sentia uma coisa que vinha lá do fundo, né? Hoje é um processo muito mais complexo a pintura, para mim. Eu fico muito mais envolvido, demanda muito mais energia, o trabalho em si é bem diferente. Vamos dizer assim, era mais prazeroso pintar antigamente. Hoje é mais difícil, mas eu acho que o resultado é mais interessante também, né? Por conta disso, por conta que eu não estou, talvez, embora estando assim muito imerso em mim mesmo, eu estou captando tudo que está em volta, entendeu?
talvez os fatores externos. Quando eu era mais jovem, os fatores externos pesavam menos. Também perdi a minha mãe, né? Isso foi muito difícil para mim, né? Primeiro eu perdi meu pai, né? Mas faz bastante tempo. A minha mãe, ela me deu muito suporte artístico, me ajudou muito na sobrevivência, ela era muito interessada no meu trabalho, ela divulgava muito, ela executava tudo sobre a minha orientação, mas ela era uma montadora de mosaicos também comigo. Aí eu perdi a minha mãe, isso eu acho que afetou, porque afetou também essa história da casa, a casa correndo um risco, afetou muito o meu lado, e quando minha mãe era viva não tinha esse risco, porque ela não queria vender a casa. A falta dela está me fazendo talvez amadurecer mais e também procurar mais na verdade, eu acho que essa coisa da conversa com as pessoas, né? Conversar com as pessoas, eu estando sozinho no meu ateliê, tentando conversar com as pessoas que estão lá fora, que depois vão ver o meu trabalho e vão analisar e vão dar uma opinião, né? Então, o trabalho vira exatamente esse mecanismo de conversa, né? O Alex Allen, né, que é artista plástico, ele é de Teresina, Piauí, está acompanhando a gente, te mandando parabéns pelo trabalho, tá, Lucas? E ele pergunta o seguinte: obrigado. Sobre esses trabalhos que você produz nas viagens, você os transfere para o óleo posteriormente? Você já fez algum trabalho, né? Você fez um trabalho pequeno e agora vou fazer ele grande. Você faz isso? Você costuma fazer faço isso? Assim, eu não sou um artista que amplia quadros, sabe? Eu às vezes eu pego a ideia daquele trabalho, quando eu acho que o trabalho é mais interessante, ou está me tocando mais, esse trabalho que eu fiz fora de São Paulo, eu faço aqui, mas de outra forma. Esse trabalho anterior que o Rogério estava mostrando, esse trabalho, as pessoas se ligaram muito nele. Foi um negócio meio impressionante. Ele fez parte de um convite São pessoas que tentam salvar os patrimônios artísticos de São Paulo e se reúnem e tal, e foi colocado esse no convite, e depois tiveram outras pessoas que queriam esse quadro. Esse quadro foi muito assim apreciado. Ele inclusive mudaram o nome dele, que eu tinha dado um nome, eles mudaram o nome para Arca. Então, não sei porquê, mas virou Arca. Eu nem lembro mais o nome original que eu dei. Virou Não, mas ele remete, né? Mas remete, sim, remete. Que remete ao Noé? Então tá bom, né? Eu também acho que tem a ver, sim. E tem essa coisa da religiosidade, né, que você falou ainda, e a gente tem, né, essa coisa dos animais e barco, né, acaba remetendo um pouco para esse lado também. E o próprio peixe, né, que é um símbolo do cristianismo também, acho que... E as ondas, né, é engraçado, né, eu acho muito interessante esse trabalho. Alguém já deve ter falado isso, claro, mas é só para discutir com você, porque você tem embaixo, né? Você tem mar, mas é mar e colina, né? Ao mesmo tempo, é água e colina ao mesmo tempo, né? Você tem os barcos e você tem as igrejas. Eu acho isso muito bacana, que gera uma ambiguidade. Na verdade, né? isso aí na verdade, isso é um surrealismo, né? Porque você está vendo a montanha e você tem razão, né? Porque as igrejas elas têm que estar em terra firme, né? Só que no meu caso elas estão em cima da onda mesmo, entendeu? Eu só fiz as igrejas aí para trazer um elemento diferente porque nas outras tinha só barcos, né? Para não fazer tudo barco, eu resolvi pôr as igrejas, né? E as igrejas me remetem, né? Essa coisa da espiritualidade mesmo, né? Então, acho que Tem trabalhos tão detalhados que dá para dividir em vários outros trabalhos, né? Acho que só essa parte do mar... tem gente que fala para mim, deve estar até assistindo a live aí, um artista carioca que eu conheci só pela internet. Ele falou, esse quadro seu é ópera, não sei das quantas. Ele dá uns nomes para os quadros, chama Rui Porto, ele deve estar até vendo a live, porque ele sempre, eu passei a mandar para ele os meus quadros, e porque ele fez esse primeiro comentário da ópera, aí eu passei a mandar, e ele sempre faz algum comentário, ele mandou alguns trabalhos dele para mim também, que ele faz
uns abstratos. Não, eu falei que você tem pessoas que você confia para mostrar o trabalho, ouvir se está num bom caminho e tal. Não, olha, aconteceu assim, o Oscar, eu acho que ele quis fazer um contato comigo e ele veio no ateliê. Já tive outras pessoas que falaram, mas aí era caso de exposição, tinha que chamar, por exemplo, Enoque Sacramento, Olívio Tavares de Araújo. Esse aí era mais daquela época mais antiga, do Grupo Santa Helena mesmo. Ele escreveu a primeira crítica por causa dessa galeria Jacques Sardis, aí que eu fui fazer a exposição. O Valério, que tem o mesmo sobrenome que nós temos, Penac, embora ele seja um parente muito distante, ele é um conhecedor profundo da obra do meu pai, também escreveu sobre o meu trabalho, ele escreveu bem interessante, assim, foi bacana. A proprietária dessa galeria, que chama Casa Galeria, que eu falei, que ela escreveu dizendo que eu era um cientista, uma coisa bem pessoal dela também, que eu achei bem interessante. A minha mulher escreveu também, ela fez um texto bem bonito, que a gente manda... Então, são esses textos que eu tenho, assim, eu não costumo pedir, assim, normalmente, por não ter acontecido mesmo. E para o futuro, Lucas, você está imaginando, né, dentro da conversa que você já colocou para a gente, aprofundar essa linha que você está mostrando hoje, esse surrealismo, né, lírico, acho que é um surrealismo muito lírico, né, que você tem. É algo que você deseja aprofundar? Como é que você está enxergando o teu trabalho atualmente, pensando no futuro? Seria interessante sempre a transformação, né? A gente nunca sabe o que vem depois, né? Porque se agora eu estou assim, é porque eu passei por uma série de coisas, acabei chegando nisso. Eu não sei aonde vai parar isso, né? É difícil dizer. E também é meio mágico, né? Porque 15 anos atrás, minha pintura era a mesma temática, mas muito diferente. Então, eu jamais imaginei que eu fosse chegar... Mesmo há uns 3 anos atrás, as minhas composições eram mais simples, né? Com menos elementos. Às vezes, eu acho que isso pode virar, se eu, dependendo da minha energia, da minha disponibilidade, se eu aumentar muito o número de elementos, talvez isso possa se transformar um pouco em alguma coisa que caminhe para um abstrato, não sei. Realmente eu não sei o que vai acontecer. É difícil... assim, determinar, né? É trabalhar sempre, né? Eu acho que é isso. A gente está aqui para trabalhar, né? A ideia é continuar produzindo, trabalhando, se Deus quiser. Ser disciplinado nesse sentido, não? Você entra às 8 horas da manhã, vai até às 6 pintando, ou vira à noite? Eu acordo 7h30, vou tomar o café, olho o celular, porque tem que olhar, né? Se tem alguma notícia de ter que falar com alguém, responder alguma coisa. Aí eu vou para a pintura, aí eu vou parar na hora do almoço, depois porque às vezes tem alguma demanda da internet, né? Mandar quadro para pessoas que querem ver, responder certas coisas, mas em geral eu fico pintando mesmo. Atualmente é esse o trabalho. Eu fiquei bastante contente porque eu fui convidado para fazer um livro, né, sobre a minha obra. Recentemente foi feito esse convite. E era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo, mas é muito difícil, né? Fiquei muito contente, eu acho que espero que saia um belo livro, né? Boa qualidade. Isso aí é uma coisa que a gente vai ficando contente quando também as coisas externas vão acontecendo, né? Porque, assim, eu vejo que tem muita dificuldade, né, para os artistas sobreviverem, né, no Brasil. Não é nada fácil. Assim, eu me esforço ao máximo para tentar sobreviver de arte. E porque aí eu acho que só assim eu vou poder evoluir no meu trabalho também. Se eu não conseguir sobreviver de arte, eu vou ter que fazer alguma outra coisa que vai tomar o meu tempo, né? Graças a Deus eu tenho a disciplina de trabalho, sim. E passou rápido, eu falei demais, aí não deixei vocês falarem. Tem muito conteúdo para falar mesmo, tinha muita coisa, e a gente tinha essas curiosidades, né, sobre a história do seu pai,
a sua história, todo esse caminho, né, que você vem traçando aí, que é importante para todo mundo que gosta de arte, que aprecia a arte de modo geral, que aprecia a sua arte, e entender também, né, saber como viver de arte, né? É sempre um desafio mesmo para todos os artistas, e é bacana a gente trazer um artista que conseguiu, né? Fala assim, eu vivo, eu só pinto e é isso que eu faço. Dá esperança também para outros artistas, né, de buscar um caminho, né, e ir atrás desse caminho, encontrar a própria linguagem, né, que você encontrou, mesmo em transformação, né. A gente vê muito claramente, né, a sua assinatura no trabalho. @Penac Lucas, pode mandar um comentário, pode mandar pelo direct também, pode receber as pessoas, fazer visitação. Isso é bacana. A gente pode agendar no @Penac Lucas, e lá também tem meu ateliê. Eu tenho lá nessa casa, como é uma casa bastante grande, eu tenho um espaço que eu tenho uma exposição permanente minha lá, fora todas as outras obras que estão na casa do meu pai, etc. e tal. No Facebook também eu estou como Lucas Penac, artista plástico. Me ajudou muito começar a mexer um pouco com essa parte aí de internet. Foi uma coisa que ajudou muito a divulgar o meu trabalho. Eu recomendo a todos que utilizem essas plataformas, porque é fundamental hoje em dia, né? Porque acho que depender só de galerias e marchands, e também para entrar nesses lugares é muito difícil, leilão, tudo isso é muito difícil. A melhor coisa que tem são essas plataformas que o público vai entrando diretamente. E é muito interessante porque você conversa com as pessoas diretamente também, né? Independente de vender ou não, as pessoas estão falando com você, né? Isso é muito bom. E aí é bacana um artista, né, como você, que já tem anos aí de estrada, né, que tem uma carreira, dá essa abertura, né, das pessoas conversarem e tal, né, quem está iniciando. Tudo bem. Quem quiser fazer essa visitação... Eu vou levar uns alunos lá. Vou marcar com meus alunos, a gente vai... marca sim, vale a pena, viu? Vale a pena marcar, sim, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito a poder ter participado, eu fiquei muito feliz em reencontrar o Oscar. Eu estou sempre vendo ele na internet também, porque o Oscar é bom na internet, ele está sempre divulgando os artistas, criando eventos virtuais, né? Está sempre agitando, muito bacana, e agradeço muito, Rogério, pelo convite também, pela sua atenção aí, disponibilidade. Valeu a pena. Oscar. Eu só queria agradecer, né, a presença do Lucas, um prazer te reencontrar. Queria dizer também que espero, né, que o desfecho dessa história da sua residência, né, da residência do seu pai, seja resolvida da melhor maneira possível, porque para reafirmar que é uma perda para a cidade de São Paulo e para a cultura brasileira, porque é um local extraordinário, um local que não tem outros em São Paulo com essas características, né? Você sabe disso, né? Claro, mas para quem não conhece, se puder agendar com você, conhecer o espaço e se mobilizar dentro, né, das possibilidades, né, de preservar isso, porque o que seu pai fez, né, pela arte brasileira, além de estar em igrejas, em coleções particulares e públicas, mas aquela casa é um patrimônio. Eu acho que deveria ser tratada dessa maneira. Só queria te deixar carinhosamente essa mensagem. Um abração. Realmente é um patrimônio único, porque a forma como ele se colocou, né, diante da casa, ele realmente, não é que ele fez 2 afrescos, ele adornou a casa por completo, né, é uma casa grande, usando várias técnicas de arte. Então, realmente, é um museu, né, a casa museu, e é uma pena muito grande, né. Fica a nossa torcida aqui, seguramente a do Rogério também, né, que esse patrimônio seja preservado. Um abraço para você e uma honra te encontrar por aqui. Muito obrigado, a honra foi minha, um grande abraço, viu. Obrigado, Lucas. Obrigadão para todo mundo. Obrigado, Oscar. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, obrigado, abraço. Boa noite. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.